Olá a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do evento Solos e suas tecnologias para o desenvolvimento da Amazônia. Gostaria de agradecer o Núcleo Regional Noroeste pelo convite. Um prazer muito grande fazer parte desse evento, em especial com conjuntamente com o professor Felipe Macias, conjuntamente com o Fábio Perlatti. O professor Felipe Macias, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante alguns anos, tive o privilégio de conviver com ele em Santiago de Compostela e aprender com ele sobre justamente o tema que a gente vai conversar hoje, que são os tecnossolos. Foi com o professor Felipe que eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com os tecnossolos, o que no final acabou sendo atualmente uma das linhas de pesquisa do meu grupo aqui em Piracicaba, né? Então, o tema que eu escolhi para falar hoje nesse evento é a gênese de tecnossolos e o antropoceno e estudos, né, com foco em estudos no ambiente tropical. Eu acho que um bom início seria, então, a gente falar sobre o antropoceno, né? O antropoceno, como a maioria deve lembrar, ele foi um termo cunhado, criado por esse pesquisador, que é o Paul Crutzen. Ele introduziu esse tema, na verdade, quando ele lançou esse artigo, que a gente vê aqui à esquerda, onde ele falava, na época, sobre o efeito estufa e como o homem poderia ter a capacidade, através de suas ações, a atividade humana, seria capaz de alterar de forma muito intensa e muito profunda os sistemas naturais e o próprio planeta, né? Mais recentemente, essa discussão acerca do antropoceno retornou, né? Sem entrar nessa polêmica, o antropoceno, se nós vivemos na era do antropoceno ou não, mas a gente sabe que nós temos agora um momento onde essa era marcada pela atividade humana, né, ela traz, sem sombra de dúvida, novos desafios, né, mas também traz, né, novas oportunidades e novos horizontes, em especial para a ciência do solo, né? E a ideia da minha fala aqui hoje é justamente a gente falar um pouquinho aonde os tecnossolos entram, né, nesses novos desafios, né? Eu acho que o momento do evento é muito oportuno, né, tendo em vista que nós estamos agora no momento, né, falando e tendo no momento desse evento a ocorrência da COP26 em Glasgow, né, que lida com a questão climática, mas também nós temos, que é um grande desafio para a humanidade no futuro, como todos sabemos, mas também temos aqui desafios como a década, né, da restauração de ecossistemas, lançada pelas Nações Unidas, e desafios, né, relacionados ao antropoceno ainda, né, da poluição e degradação de solos. Enfim, todos esses novos desafios trazidos pelo antropoceno, pela realidade do antropoceno, eles têm uma conexão, né, e os tecnossolos podem ter uma ação, vamos colocar dessa forma, em cima desses novos desafios. Então, a ideia da minha fala de hoje é falar onde entrariam os tecnossolos, né, nesse novo momento que nós vivemos, que seria o antropoceno, né? Como a maioria sabe, os tecnossolos são solos que, por definição, pela WRB, são solos que apresentam uma forte influência na sua composição de materiais produzidos pelo homem, né? Existe aí essa norma de que isso deve perfazer 20% do volume do solo nos primeiros 100 centímetros. Então, isso seria o que a WRB entende como os tecnossolos, né? O que eu separei para vocês aqui hoje são dois estudos de caso, onde a gente vai ver como os tecnossolos, né, funcionam do ponto de vista pedogenético, como que isso pode afetar o seu papel para atacar aqueles problemas ou aqueles desafios que eu acabo de mencionar, né? O primeiro estudo de caso é um estudo de caso relacionado a um evento que a maioria deve se lembrar, agora no dia 5 de novembro
completa 6 anos, né, desse evento, que é o desastre de Mariana, né, o rompimento da barragem Fundão com o rejeito de minério de ferro. E os dados que eu vou mostrar aqui, né, e o que nós vamos conversar um pouquinho é sobre a tese de doutorado desse estudante, Hermano Melo Queiroz. Então, divido aqui com ele os créditos do que eu vou mostrar aqui à frente. E nosso estudo, nesse primeiro estudo de caso que eu gostaria de compartilhar com vocês, nós trabalhamos na região de Regência, que é o local na costa do Espírito Santo onde esse rejeito de minério de ferro chegou após o rompimento da barragem Fundão. Então, a gente sabe que em 2015 a barragem Fundão rompeu e aquele rejeito viajou, vamos colocar dessa forma, por vários quilômetros, cerca de quase 700 quilômetros, percorrendo uma boa parte do estado de Minas Gerais, chegou na calha do Rio Doce, cuja foz, o deságue no oceano, né, se dá ali no litoral, no município de Regência, né, no município de Linhares, na localidade de Regência, no Espírito Santo. Então, eu vou mostrar parte da tese do Hermano, né, onde a gente monitorou algumas dessas ilhas fluviais. Essa é uma imagem de uma ilha fluvial em 2014, antes do rompimento da barragem no Fundão, e essa é uma imagem de 2019, ano em que a gente fez uma das várias amostragens que nós realizamos nessa área. O que a gente pode ver, em específico nessa ilha, é que após o rompimento da barragem Fundão e a chegada do rejeito de mineração de ferro, nós tivemos, isso se repete em várias ilhas, né, a vegetação, né, o estabelecimento de uma vegetação nessas ilhas, o que não aconteceu e nunca aconteceu anteriormente. Né? Em contato com as pessoas que vivem ali, nós fomos informados que essas ilhas nunca foram vegetadas, né? Nunca aconteceu de haver essa vegetação antes do rompimento da barragem. Então, uma das coisas que nós nos debruçamos foi avaliar como que esse efeito da chegada de um material proveniente, né, do rejeito de minério de ferro, chegando no estuário, que é um ecossistema muito importante do ponto de vista ecológico. Como que o estabelecimento de plantas iria alterar as características desse material e se a gente poderia ver a ação de processos pedogenéticos e considerar esses substratos como tecnossolos, tendo em vista que a boa parte do material que chega, como eu já mencionei, vem da ação humana. Né? Então, essa é uma imagem da primeira amostragem que nós realizamos, dias após o rompimento da barragem, ou seja, em 2015. A gente vê nessa imagem aqui de baixo uma capa de material puramente constituído por rejeito, né, a famosa lama, rejeito de minério de ferro, contrastando com o solo aqui local, né, o solo estuarino local. Essa é outra imagem que a gente vê aqui em cima, justamente essa capa de poucos centímetros. Isso em 2015, dias após o rompimento da barragem. Em 2019, uma das amostragens que a gente fez, a gente já vê esse tipo de situação naquela ilha que eu mostrei anteriormente. Ou seja, a gente já vê uma capa de rejeito de minério de ferro com mais de 30 centímetros, né, e completamente colonizada pela vegetação. Né? O que acabou por disparar uma série de processos pedogenéticos, né, em função, em especial, da ação da vegetação nestes solos, certo? Então, uma outra coisa que chama atenção é como aumentou a capa de rejeito, né? E isso vem acontecendo gradativamente no estuário, porque toda vez que chove na bacia do Rio Doce, ainda volta a se depositar mais material nos solos do estuário. Então a gente tem um processo claro aqui, né, de cumulização, né, de chegada de material e deposição de material que em 2019 atingiu essa espessura e muito provavelmente agora já deve ter uma espessura maior. Né? Muito bem, com o estabelecimento da vegetação de 2015 e a partir de 2015, né, então aqui a gente vê uma imagem
de como a vegetação era rala, né, nesses locais e cobria muito pouco, e como isso mudou, por exemplo, nos anos subsequentes, né? Esses são 2 pontos que a gente tem trabalhado e monitorado lá no Rio Doce. Com essa colonização pelas plantas, foram disparados diferentes processos, né, pedogenéticos, e que a gente pôde constatar estarem ativos nesses solos, que agora, né, podemos chamar aí de tecnossolos, né, produzidos por esse desastre, né? Então, um deles está associado justamente a uma mudança no ambiente físico-químico após a entrada da vegetação. Então, esses dados que eu ploto aqui nesse gráfico à direita, as esferas, né, os círculos brancos, eles ilustram a condição físico-química, né, valores de EH, pH, existente no ano de 2015, antes do estabelecimento da vegetação. Quando a gente plota os dados referentes ao ano, há 2 anos depois, 2017, por exemplo, a gente já vê como esses valores saem do campo de estabilidade dos óxidos de ferro, que é um grande constituinte do material que chegou no estuário, saem do campo de estabilidade dos óxidos de ferro e entra no campo, na verdade, da redução do ferro. Então, basicamente, o que aconteceu? Com o estabelecimento da vegetação, entrada de matéria orgânica, se estabeleceu um ambiente mais redutor que favoreceu a redução dos óxidos de ferro, né? Ou seja, um processo que na pedologia nós chamamos de gleisação, né? Redução dos óxidos de ferro, inclusive acompanhada das feições características desses matizes mais acinzentados, essas cores mais acinzentadas, características de presença de mosqueados, características de um ambiente onde há a gleisação e a redução do ferro, né? De fato, com o nosso monitoramento, que foram feitas amostragens em anos, a cada 2 anos intercalados, né, nós avaliamos que houve uma perda por esse processo de gleisação de cerca de 65% do conteúdo total de ferro que havia chegado inicialmente. Então, essa é mais uma prova de que, de fato, o processo de gleisação ou redução do ferro está acontecendo e foi disparado pela colonização das plantas, né, e toda a alteração físico-química promovida após essa colonização. Muito bem, outra alteração muito importante, muito evidente nesses tecnossolos foi a mudança nos teores de carbono. Então, nós avaliamos teores de carbono orgânico no material recém-depositado após a chegada do material no estuário, isso girava em torno de 0,4%, e após essa chegada e passados 4 anos aí, né, de 2015 até 2019, nós já temos nesses tecnossolos valores que chegam a 2,3% de carbono orgânico nesse solo, o que mostra, obviamente, um processo nítido, além do processo de gleisação, um processo nítido de adição de matéria orgânica, podemos chamar de melanização, nesses solos disparados também e principalmente pela vegetação, né, pela colonização. Essa é uma imagem panorâmica de uma das ilhas que a gente vem monitorando, vocês verem a densidade da vegetação, mas também esse aumento de carbono, que às vezes chega até maiores profundidades, ele também está associado, né, não só ao efeito da incorporação de matéria orgânica pelas raízes, mas também associado a um outro processo que é muito evidente nessas áreas, que é o processo de bioturbação, através principalmente da ação dos caranguejos, que vão enterrando essa matéria orgânica e aprofundando, espessando esses horizontes com mais conteúdo de matéria orgânica, né? Então, uma ação combinada dos seres vivos aí, tanto as plantas como os caranguejos, na incorporação dessa matéria orgânica no sistema, certo? Então, a gente já consegue ver diferentes processos pedogenéticos claramente ativos nesses tecnossolos com apenas 4 anos da sua formação. Outro processo, e aí um pouco mais de detalhe, né, mas numa microescala, vamos colocar assim,
que a gente vem percebendo nessas áreas é uma mudança, uma transformação nas características, principalmente no grau de cristalinidade e no tipo, dos óxidos de ferro presente. O material recém-chegado ele era caracterizado principalmente, como eu falei, por óxido de ferro de alta cristalinidade, como a goetita. Esse é um espectro de FITI que mostra, onde eu estou destacando aqui, as bandas mais características desse mineral. O que a gente vê ao longo do tempo, com o passar do tempo, 2015, 2017, até chegar em 2019, é que essas bandas de goetita foram sofrendo um alargamento, e apareceram bandas mais características de óxidos de ferro de menor cristalinidade, de menor ordem estrutural. Ou seja, além da gleisação, da perda de ferro, há também uma mudança, uma transformação no grau de cristalinidade desses óxidos de ferro. A gente sai de uma dominância de ferros de óxido de ferro com maior cristalinidade, como é o caso da goetita, e migra com o passar do tempo, né? Em resposta às transformações, os processos ocorridos ali nesse tecnossolo, para uma dominância de óxido de ferro de baixa cristalinidade, né? Então, o modelo que a gente chegou, né, nesses primeiros 4 anos de pedogênese incipiente nesses tecnossolos após o desastre de Mariana primeiro, né, no ano de 2015, uma deposição do material rico em óxido de ferro de alta cristalinidade sobre um solo principalmente arenoso, como a gente viu na primeira imagem da ilha, né, basicamente um material com pouquíssima vegetação ou nada, e de textura mais arenosa, e chega esse material fino, né, de granulometria fina, composto principalmente por óxidos de ferro. E com o passar do tempo, em função da ação das plantas, da fauna do solo, e obviamente da oscilação redox existente aqui no estuário, uma perda de ferro, gleisação, e acompanhada de uma mudança no grau de cristalinidade, com a dominância principalmente dessas duas fases aqui, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós acreditamos que boa parte da estabilização da matéria orgânica evidenciada nesses solos, passando de 0,4% para 2,3%, pode estar relacionada à presença e o aumento nas concentrações desses óxidos de baixa cristalinidade, que muitos trabalhos têm mostrado que tem um papel muito importante na estabilização do carbono orgânico, certo? Então, em resumo, o que nós podemos perceber com esse primeiro estudo de caso é que a ação combinada dos 5 fatores de formação de solos, né, em especial as plantas, em apenas 4 anos, né, de 2015 a 2019, que foi quando fizemos essas análises, geramos esses dados, é possível ver a ação de processos pedogenéticos específicos, né, como a gleisação, a bioturbação, a melanização, garantindo serviço ecossistêmico, em especial o sequestro de carbono, em apenas 4 anos, né? E aí a gente está agora se debruçando sobre o possível papel desses óxidos de baixa cristalinidade nessa estabilização. Isso é o que a gente está trabalhando agora. O segundo estudo de caso que eu gostaria de mostrar é um estudo de caso onde esses tecnossolos, né, onde houve a concepção desses tecnossolos, ou seja, a geração proposital desses tecnossolos, diferente do desastre de Mariana, né? Esse trabalho, os dados que eu vou mostrar aqui fazem parte do mestrado e agora do doutorado do Francisco Ruiz, né? E basicamente nós fizemos um estudo, a exemplo do anterior, focando em processos que ocorriam e que ocorrem, né, em tecnossolos construídos. Então, nesse trabalho, o que nós fizemos foi estudar uma área próxima aqui a Piracicaba, no município de Saltinho, né? Nós estudamos 3 cavas que estão destacadas nessa imagem aqui de branco, né? Que foram exploradas para extração de calcário dolomítico. Aqui a gente vê a cava que está atualmente sendo explorada, e aqui são cavas que foram fechadas com o estéril que sobrou da operação, né, sistematizadas do ponto de vista topográfico e foram cultivadas com gramíneas. 2 delas com cana, que são essas 2 aqui,
cana na época das análises, uma com 2 anos, né? A cana com 2 anos, outra com cana há 6 anos e a outra, o que a gente chama de a parcela P20, que foi cultivada, né? Foi estabelecido um pasto que na época das análises já tinha 20 anos de estabelecimento. Então, o que a gente fez foi estudar os solos, os tecnossolos, construídos pela própria mineradora, com esse material que sobrou da operação da exploração do calcário, com diferentes idades, né? A gente tem uma cronossequência muito interessante. O que nós conseguimos observar nesses períodos de tempo? Primeiro, um desenvolvimento de estrutura, ou de gênese de agregados, que claramente no tecnossolo com 2 anos não é pronunciado, mas quando nós vamos olhar o tecnossolo do pasto com 20 anos, né, existe já claramente uma formação, uma gênese de agregados bem definidos, além de um grande processo de adição de matéria orgânica, que inclusive nesse solo com gramínea por 20 anos, né, nesse tecnossolo com gramíneas por 20 anos, além da gente desses agregados, a gente conseguiu observar, obviamente, uma mudança de cor por essa incorporação de matéria orgânica, né? Mas teores de carbono orgânico bastante elevados, acima inclusive de 8%, que é um limite aí que nós conhecemos como sendo um limite inferior, sem falar de espessura, né, para horizonte ístico, por exemplo. Então, um processo de melanização bastante intenso nesse perfil com 20 anos. Né? Além disso, produção de cores, né, ou a rubificação, produção de cores, já mais cromadas, ficou muito visível nesse perfil da cana 6, menos no do pasto em função da presença da matéria orgânica, mas aqui no perfil da cana 6 a gente consegue ver também a produção de cores, né, a alteração da cor, ao aparecimento de cores mais cromadas, né, de croma mais alto, fruto da presença de minerais, como por exemplo a pirita, oxidando e precipitando sobre a forma de dióxido de ferro. Então, uma rubificação clara também, outro processo que nós conseguimos identificar só pela macromorfologia e depois corroborados pela micromorfologia. Então, a gente pode dizer que num tempo bastante curto, de 20 anos, né, 6 anos nós já conseguimos ver alteração na cor e na estrutura, mas ao longo de 20 anos, grandes alterações nesses dois atributos e também na incorporação de carbono orgânico, que foi o que mais nos chamou a atenção na parcela ou na cava cultivada com pasto. Né? Em detalhe, nessas 3 áreas, nós trabalhamos, a exemplo do que eu mencionei lá atrás, com as transformações minerais. E para isso, nós utilizamos uma abordagem um pouquinho diferente, que foi trabalhar com o solo risosférico, contrastando com o solo não risosférico. O solo risosférico, na verdade, é aquele solo que está firmemente aderido às raízes, tem um método para extrair isso, né, esse solo. E o que a gente avaliou é que no solo risosférico havia um ambiente mais ácido, com maior presença de atividade de micro-organismos e com uma maior presença de carbono orgânico dissolvido, o que sugere que, como a gente já pode esperar, né, que as plantas estão, essas gramíneas, estão exudando ácidos orgânicos e alterando o ambiente físico-químico nessa parte do solo que a gente está chamando de solo risosférico. O que nós fizemos para avaliar as alterações minerais e a intensidade do intemperismo produzido por essas plantas? Né? Nós contrastamos amostras de solo risosférico contra solos não risosféricos, ou que a gente chama de bulk soil, né? E fizemos análise tanto de minerais primários, como é o caso dessa muscovita, que a gente vê nessas 2 imagens, né, por microscopia eletrônica de varredura, e para minerais primários, aqui eu estou usando a muscovita como exemplo, nós vimos feições nítidas de dissolução, de alteração desses minerais primários no solo risosférico, coisa que não foi em nenhum outro mineral, inclusive na muscovita, não foi visto e não foi identificado no solo não risosférico ou no bulk soil. Né? Então,
claramente mostrando a agressividade do sistema radicular em produzir alteração mineral, né? Essa alteração mineral de diferentes minerais primários presentes na construção, né, dos solos, dos tecnossolos das cavas, funcionaram como fontes de silício, cálcio e magnésio. Então a gente viu também que as concentrações desses três elementos muito superior no solo risosférico e acabou funcionando como um ambiente muito favorável à transformação de filosilicatos, que saíram, né, de uma dominância de caulinita, ilita e ilita para minerais interestratificados com camadas de esmectita. Ou seja, houve uma transformação de minerais ilíticos, vamos colocar assim, para minerais esmectíticos. Muito importante, né, para garantir, por exemplo, CTC nesses solos esqueléticos, né? Nós acreditamos que isso essa gênese dos minerais 2 para 1, associados ao ambiente físico-químico presente nesses solos, respondeu por esse grande estoque de carbono que nós avaliamos no solo do pasto. Então, esse é um gráfico que mostra uma comparação dos estoques de carbono do solo natural, produzido da mesmo material de origem que é explorado ali na região, né, na mina. E aqui são os valores de estoque de carbono dos três tecnossolos. E a gente vê que no caso do pasto, nós atingimos valores muito elevados, né? Acima de 80 toneladas por hectare, que é um valor bastante alto, e em pouco tempo, em apenas 20 anos. Então, esse é um dado mais recente, onde nós fizemos um fracionamento, uma determinação de quanto carbono existe na fração chamada como organomineral, ou seja, que está estabilizada por interações organominerais, comparando o tecnossolo com 20 anos, né, e o solo natural. E a gente vê que existe claramente os dados, aqui é uma extração com DCB, aqui é uma extração com ácido fluorídrico, aqui com pirofosfato, e que existem diferentes mecanismos, né, operando na estabilização dessa matéria orgânica, né, provavelmente em interação com aquelas argilas que estão sendo formadas no ambiente isosférico, interação com formas de ferro, o que responderia, em parte, ao que a gente acredita por esse grande estoque de carbono nesse solo, né? Então, o que a gente está se debruçando agora nesses estudos com os tecnossolos e que alguns trabalhos têm mostrado recentemente é como que operam essas interações organominerais nesses tecnossolos e qual é o papel dos diferentes mecanismos para essa estabilização. O que mostra um grande potencial do uso de tecnossolos para sequestrar carbono ou favorecer o sequestro de carbono. Ao entender esses mecanismos, a gente pode chegar nesse tipo de informação. Então, a ideia era mostrar, né, com esses dois estudos de caso, como que a pedogênese movimentada, né, ativada pela combinação dos 5 fatores de formação de solos que a gente conhece, em especial nos exemplos que eu mostrei, a ação dos organismos, né, e do tempo, como que esses processos podem se estabelecer com bastante velocidade no ambiente tropical, diversos processos, né? E como os tecnossolos conseguem, né, mostrar, evidenciar a ação desses processos também com bastante velocidade. Se nós pensarmos no ambiente da região norte, onde muito provavelmente essa ação aqui vai ser mais pronunciada ainda, seria muito interessante ver como que isso funcionaria em termos de alteração promovida por seres vivos e em quanto tempo isso poderia ser avaliado, né, ou evidenciado. Então, a ideia, né, era mostrar como, para os novos desafios do antropoceno, né, como esse que nós estamos acompanhando na COP26, né, como os tecnossolos podem, através dos processos pedogenéticos naturais, contribuir, por exemplo, para o sequestro de carbono, mas a gente não pode esquecer que
a combinação e a construção de tecnossolos concebidos, né, que eu imagino que os colegas mencionaram nas outras falas, podem ajudar a resolver, na verdade, todos esses novos desafios que o antropoceno nos traz, né? E, consequentemente, produzir solos capazes de garantir outras funções e outros serviços ecossistêmicos além do sequestro de carbono, certo? Boa parte dos dados que eu mostrei aqui já estão publicados, eu deixo aqui os artigos, depois, caso alguém tenha interesse de buscá-los, né? Gostaria de agradecer minha equipe, os parceiros, né? O nosso grupo de pesquisa, que é o GPGELC, e agradecer novamente ao evento, aqui as agências de fomento, deixo o meu contato e o meu muito obrigado.